Olá, bom dia, né? Na paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, né? Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Esse ano tem sido um ano difícil, muito difícil para todos nós, de muitas incertezas. Estamos hoje, né? 14 de outubro de 2020 e não temos ainda uma resposta para a situação que estamos atravessando. Nem sabemos, né, o que será. Mas uma coisa é certa, nós continuamos firmes na caminhada com Cristo. A nossa história, ela continua, como vimos aqui, né, se deixarmos, o que deixaremos de legado. Então, que nós também estejamos, né, com essa convicção de continuar nossa caminhada. Eu abraço a nossa igreja ali de Jardim Progresso, essa responsabilidade que o Senhor nos entregou. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Ele diz que quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Então, no último vídeo, nós falamos aqui sobre Neemias. Já alguns vídeos eu tenho só colocado como se fosse um complemento, dando sequência aos outros. E eu confesso aos irmãos, já falei isso antes, tenho tentado sair dessa sequência, trazer até outras mensagens, mas é como se eu estou me sentindo que para mim, e eu creio que para a maioria dos meus ouvintes, está sendo a mesma coisa, né? Pegar a nossa história e encaixar ela na Bíblia, trazer para nós, ver como que nós estamos, em que situação estamos. Vimos ali como se fosse um resumo de todo o povo de Israel, desde o chamado de Abrão ainda, no capítulo 12 de Gênesis, até Neemias, que foi a última história, embora a última história na Bíblia está de Esther, a história de Esther ocorreu entre o livro de Esdras e Neemias. Então, Neemias é a última história daquele povo, escrita em testamento, testamentado, como está aqui. E em profecias, né, Malaquias, que está profetizando exatamente no período de Neemias. E quando eu terminei, falei lá para os irmãos no último vídeo que a história, aquele povo, se nós pegarmos ali de Abraão, nós temos todo um histórico. Podemos até calcular, fazer cálculos com o tempo, tem tudo, dá para nós fazermos um estudo. Agora que Neemias terminou aquela história, é o chamado período intertestamentário, interbíblico, ou testamentário, entre os dois períodos, de aproximadamente 400 a 430 anos, então começa a história, o Novo Testamento, onde tem esses escritos aqui. E é nesse período que nasce Jesus, profetizar desde Adão. Jesus já foi anunciado desde Adão, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Em toda a história da Bíblia, em toda a Bíblia, nós vamos encontrar referência a esse Jesus. Como eu disse aqui no último vídeo, tudo que Deus falara ao povo de Israel se cumpriu. Tudo. Tanto de bênção que ele os abençoaria se eles obedecessem, como das maldições se eles teimassem e desobedecessem, que seriam levados cativos, que eles retornariam. Ali nós temos os discursos de Moisés no Pentateuco, como nós vamos ter aqui os discursos de Jesus. Então, tudo se cumpriu. Tudo, toda a Bíblia, todo esse Antigo Testamento se cumpriu. Agora nasce, né, Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, aproximadamente aí 400 a 430 anos, então começa o Novo Testamento. O interessante é que os evangelhos de Jesus, os evangelhos por exemplo, segundo Mateus de Jesus, eles não foram escritos assim, a sensação que nós temos ao ler é que sentaram, né, os quatro, não, eu vou falar sobre isso assim, você vai falar sobre isso assim. E não foi. Ele é tão perfeito para falar de Jesus que fala as mesmas coisas em linguagens diferentes, mas o resultado é o mesmo. E nem o período foi o mesmo. Nem o período foi o mesmo. Então aqui começa essa nossa história, essa nova história que agora nós fazemos parte. Eu e você agora somos convidados. Então, para nós nos encaixarmos nessa história, eu quero estar lendo aqui Mateus, bem conhecido, 11, 28 a 30, que diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui nós vamos, quando estamos estudando esse período, Mateus ele escreve para quem? Para os judeus. Ele fala de Jesus ali, toda a genealogia desde de Abraão, e para provar para os judeus que Jesus é aquele Messias anunciado, que foi anunciado e aqui se cumpriu, nasceu esse Jesus. Marcos, ele escreve para Roma, para os romanos, e mostra que ele é aquele servo perfeito. Os romanos então analisam, cada povo tem uma percepção, tem uma visão, tem um modo de tratar. Já Lucas escreve para os gregos como o homem perfeito. Ele pega, interessante que não começa lá no capítulo 1 de Lucas, é lá cá na frente que ele vai falar da genealogia de Jesus e ele faz voltando, né, até Adão e mostra esse homem perfeito que em toda a história todos falharam, mas aqui Jesus o perfeito. E João é universal, é a carta universal que é para nós. Interessante, e o período não é o mesmo e a história, os relatos, nós vamos perceber que encaixa tudo. Nós pegamos referência. Às vezes tem texto que é praticamente igual, a linguagem é diferente, porque foram escritos por pessoas diferentes. Por exemplo, Lucas era doutor. Marcos aqui era assistente de Paulo. Provavelmente pescador também. Tem uma linguagem totalmente diferente, mas, no entanto, o conteúdo é o mesmo. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E esse Jesus aqui nos chama. Aqui também entra a nossa história. Entra ali, como nós vimos de Abraão, Deus então forma aquele povo, ele fala, olha, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu hei de te enviar. Aqui, o que Jesus fala? Vinde a mim. Então, que nós temos ação. Jesus está ali pregando o evangelho e ele fala, eu provavelmente, mesmo que eu esteja a 1 metro, eu tenho que sair de onde eu estou. Vinde a mim, todos os que estáis, o quê? Cansados e oprimidos. E o que ele vai fazer? O resultado de nós irmos, e eu vos aliviarei. Agora temos outra ação. Tomai, nós fomos, agora nós vamos tomar. Tomai sobre vós o meu jugo e o quê? E aprendei de mim. Tem que tomar o jugo e aprender na palavra de Deus, de mim que sou manso e humilde de coração. E o quê? E encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto, se nós formos analisar o contexto aqui de Mateus, tem lá aquela história de João Batista, que envia os discípulos ali, nós até falamos aqui em um vídeo, para saber se ele é realmente Jesus. E Jesus então fala, olha, os mudos falam, os surdos ouvem, e vai, né? E Jesus continua. E vai falar que antes disso aqui, ele faz um discurso e fala de João, que maior que ele não teve, nascido de mulher, e tá. Aí vem, né, e ele faz aquele discurso aqui, e que o povo, nós também, né, agora entramos aqui, somos aquele povo, as pessoas, nós somos pessoas o quê? Que nunca estamos satisfeitas. Nós estamos sempre achando dificuldade, problemas. E ele fala aqui, né, veio João, que não comia, não bebia, e o quê? Desprezaram. Agora ele, Jesus, come, bebe, aí fala que ele é beberrão, que ele é isso, que ele é aquilo. Ou seja, nós, seres humanos, não somos fáceis de agradar. Mas ele faz todo um discurso, se apresenta ali e ele continua, né? Antes de chegar no capítulo, versículo 28, versículo 25, diz assim, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem são esses que o Filho quiser revelar? Somos nós, que aí, versículo 28, ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aqui começa a nossa história. Lembra de Marcos 4? Nós vamos estar sempre falando dessa parábola aqui, né? Da semente que caiu em
Que lugar que essa semente caiu? Nós ouvimos essa semente? Então agora o quê? Qual foi a atitude nossa de irmos? Vinde a mim. Nós ouvimos esse Jesus falar, acreditamos e fomos. E recebemos essa palavra, então que é o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Nós vamos esquecer de tudo que nós acreditávamos, como antes éramos ainda não salvos, não convertidos. Então agora nós vamos tomar o que? O jugo de Jesus, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É interessante que Jeremias, lá, quando o povo já estava sendo levado cativo, ele escreve, olha o povo, vou até ler Jeremias 6:16, diz assim, ó, assim diz o Senhor, ponde-vos os caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos, porque nós temos essa tendência de sermos, de fazermos o que achamos que é o certo, não procurar e não aceitar a palavra de Deus, mas é que Ele faz esse convite e eu e você aceitamos. Então, a partir de agora, os nossos vídeos eu quero estar falando exatamente sobre isso, sobre nossa vida. Agora é a nossa caminhada, porque nós, quando estudamos lá os hebreus, os israelitas, nós falamos assim, olha, foi fácil, eles tiveram tantos milagres, eles viram sinais, maravilhas, irmãos, e nós temos a Bíblia. Se nós acreditamos na Bíblia, nós sabemos desses milagres, nós conhecemos. E mais ainda, somos salvos por esse Jesus. Nós, embora perdidos, não merecedores, mas fomos alcançados. Quando nós pensamos em milagres, nos dá aquela sensação assim, então eu recebi porque eu mereço. E não é. Isso nos faz crescer o nosso ego, achar que somos bons, merecedores, sendo que nós somos salvos e temos alguma coisa da parte de Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E aqui, quando termina os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai começar o que? Os Atos dos Apóstolos. Então, assim, na verdade, escreve mais sobre Pedro e o apóstolo Paulo, mas são os Atos dos Apóstolos. Dizem que o livro de Atos não foi fechado, porque tem a minha e a sua história. Agora é a nossa história que está nesse Novo Testamento, nessa nova aliança que Deus nos deu através da morte, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Jesus foi com um propósito de salvar a mim e a você. E agora, como nós estamos nessa caminhada? Então, a partir de agora, as mensagens que eu estarei falando aqui com vocês, refletindo, é sobre a minha vida e a sua vida, como servos, como pessoas que fomos a Cristo e pegamos o jugo dele e estamos nessa caminhada. Como tem sido? Porque nós falamos, lá do povo de Israel, que eles viram o mar abrir, cantou, de repente já começou a murmurar porque não tinha carne. Ah, no Egito estava melhor, que tinha cebola, tinha pepino, tinha isso, tinha aquilo. Outra hora começava a murmurar. Aí acontecia um milagre, pulava de alegria. Isso nos faz pensar que somos merecedores. E os milagres, as maravilhas de Cristo é porque Ele é bom. Ele é bom. Então, que nós possamos estar refletindo nessa vida. Fomos chamados, vinde a mim, todos aqui, faz para todos. Todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, temos que ir. Aquilo que eu já falei aqui esses dias, Jesus, Ele convidou. Agora, nós temos que ir. Continuar lá no Salmos 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós fomos, então agora nós temos que estar aqui, debaixo desse esconderijo, debaixo dessa graça. E não eu sair para cá e a graça foi. Eu vou para cá, não. Aqui Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, vamos analisar a nossa vida, Agora eu vou começar lá em Gênesis de novo, para trazer para a nossa vida como nós temos sido esses servos de Jesus, que seguimos, que aceitamos esse caminho. E traçar um paralelo também, porque a Bíblia é a aplicação para nós. Como estamos? Então, nosso próximo vídeo, se Deus quiser,
Então estaremos falando justamente sobre isso, né? Sobre essa nossa caminhada agora, os nossos atos, atos dos apóstolos, atos meu e seu, de pessoas que foram a Cristo. Eu e você fomos para Cristo. Como têm sido os nossos atos agora? Se hoje fôssemos fazer uma reflexão, se for escrever história para fechar Atos, para falar assim, agora vai colocar os atos dos servos de Cristo, como estariam os nossos atos? Como estaria? Isso é muito sério, né? Muito sério se nós pensarmos como estaria, de que forma nós seríamos apresentados, como as pessoas daqui 100 anos, 200 anos vão ler a nossa história. Como Davi, porque eu acho muito interessante de Davi, né? Eu gosto muito. A Bíblia não esconde, olha, ele pecou, mas ele andou, permaneceu fiel a Cristo. A Bíblia fala, ele tinha um coração segundo o meu coração. E nós, e a nossa história? Então, que Deus nos abençoe, nos dê direção, nos dê sabedoria e, acima de tudo, amor, mais e mais, para servir a esse Cristo, que é só Ele, que é o nosso maior e melhor amigo de todos os momentos. E é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, que veio para salvar a mim e a você e nos convidou. E nós aceitamos, né? Então que Deus nos abençoe nessa caminhada. Se errarmos, continuar como Davi, levantar, Senhor, eu pequei. Pede perdão e continuar, Senhor, eu pequei. Continuar a caminhada. Porque somos falhos, somos humanos, mas temos um Deus perfeito, um Deus fiel, justo e verdadeiro, a qual nós temos nele total e completa confiança. Que Deus nos abençoe, meu forte abraço em nome de Jesus.